Bom, vamos ver agora a questão 14 da prova da EMESCAM 2020/1. Diz o seguinte: a síndrome de Klinefelter 47XXY ocorre como resultado de um erro na formação dos gametas. Homens nascidos com essa síndrome podem ter baixos níveis de testosterona e massa muscular, pelos faciais e corporais reduzidos, além de baixa ou nenhuma produção de espermatozoides. Assinar a alternativa que apresenta o tipo de alteração genética das células de pessoas portadoras dessa síndrome e em qual fase da meiose pode ocorrer esse erro, respectivamente. Ou seja, qual é o tipo de mutação cromossômica e em que momento ocorreu essa alteração cromossômica. Vamos lembrar então? As mutações cromossômicas numéricas podem ser do tipo euploidia ou aneuploidia. O que é uma euploidia? É uma variação cromossômica numérica múltipla de N. N é um conjunto haploide de cromossomos. Então os nossos gametas são haploides, possuem N cromossomos, só um representante de cada par. Uma célula diploide vai ter então 2N cromossomos. Tem pares de cada tipo de cromossomos. Beleza? Pois bem, um indivíduo pode nascer haploide, na espécie humana não, mas em abelhas, por exemplo, o macho é haploide. Então, uma haploidia é uma alteração cromossômica numérica múltipla de N. Ao invés de ser 2N, ele nasceu N. Ele pode nascer 3N? Pode, uma triploidia. 4N, tetraploidia. Então, como é que seria um ser triploide? Ele não vai ter um par de cromossomos, vai ter uma trinca de cromossomos. Então, todos os cromossomos aparecem 3 vezes. O tetraploide vai ter todos os cromossomos 4 vezes. Poliploidia, que seria 3N, 4N ou qualquer número maior, é muito comum em plantas, em animais não. O que é uma aneuploidia? É uma variação cromossômica numérica não múltipla de N, ou seja, ele vai ter cromossomos a mais ou a menos, mas não vai ter um conjunto inteiro a mais ou a menos. Normalmente, a variação é de 1, no máximo 2 cromossomos. Então, temos aqui os casos mais comuns de aneuploidia. Nulissomia, quando ele não tem nenhum cromossomo de um tipo específico. Monossomia, quando ele tem só um no lugar de ter o par. Trissomia, quando tem 3 no lugar de ter apenas 2. E tetrassomia, quando ele tem 4 cromossomos do mesmo tipo. Mas não 4 conjuntos, 4 cromossomos. Tá? Trissomia é o caso da síndrome de Klinefelter. O indivíduo é XXY. Ele tem 3 cromossomos sexuais. Os outros 22 pares de cromossomos estão perfeitos. Só os sexuais, que deveriam ser 2, está ali em número de 3. Portanto, ele tem uma trissomia. Trissomia é uma aneuploidia, ok? Já sabemos então uma parte da resposta, é uma aneuploidia. Agora, como que isso aconteceu? Bem, ter um cromossomo a mais quer dizer que o gameta que formou aquele indivíduo tinha um cromossomo a mais. Normalmente, os cromossomos se segregam, se separam durante a meiose. E qual é a fase em que ocorre essa segregação? É a anáfase, pode ser a anáfase 1 ou a anáfase 2. Qual é a diferença? Na anáfase 1 ocorre a separação dos pares de cromossomos homólogos, enquanto que na anáfase 2 a separação é das cromátides irmãs. Então olha aqui, ó. Quando o erro ocorre na meiose 1, na anáfase 1, e esse erro é chamado de não disjunção cromossômica. Então, disjunção cromossômica é a separação. A não disjunção cromossômica é a não separação dos cromossomos. Então, ocorreu a não disjunção na primeira divisão, na meiose 1. Eu vou ter, então, gametas cromossomicamente anormais. Ou pode ocorrer a primeira divisão normal e na segunda divisão, na anáfase 2, portanto, ocorrer a não disjunção. As duas cromátides irmãs, que deveriam migrar para os polos opostos, acabam ficando juntas na mesma célula, formando, então, aqui um gameta com um cromossomo a mais e que vai gerar um indivíduo com um cromossomo a mais. Ok? Então, vamos lá. Voltando à questão, já sei que é uma aneuploidia, então ou é a letra A ou é a letra C, e o erro ocorre sempre na anáfase. Poderia ser tanto na anáfase 1 como na anáfase 2. Não daria para você distinguir uma da outra. Mas como aqui não tem as duas opções, só tem anáfase 1 e metáfase 1, resposta então, letra A, é uma aneuploidia, e ocorreu uma falha na formação do gameta, especificamente a falha foi na anáfase, poderia ser 1 a 2, como aqui só tem a opção anáfase 1, essa é a resposta. Beleza? Um abraço.